uma coragem de ser e colocar teus valores assim, impor isso tudo. Eu acho que isso fazia e ajudou a ter pessoas com personalidades absolutamente incríveis e que eu sinto muita falta hoje em dia. Né? Eu acho que as pessoas procuravam suas referências, tinham muita curiosidade, eu acho que hoje não existe muito isso, infelizmente. Você tinha uma educação, uma cultura muito melhor do que está aí hoje em dia. Foi arrasada pelo militarismo, foi arrasado financeiramente, até hoje existe censura econômica, que é um absurdo, porque eu achei inacreditável. Eu, com a minha idade, com a minha carreira, com tudo isso, ainda tenho que botar um pires na mão para pegar grana para fazer uma peça, É fazer isso um que você trabalho. está fazendo nesse momento. Mas é exatamente isso. Isso me irrita profundamente. Como é que se dá esse processo, por exemplo? Passar o pires, com o pires na mão, quer dizer o quê? Que você tem que se dispor a ir a que lugares e fazer o quê? Eu tenho que me vestir e pôr a roupa de pedir. Então, uma roupa geralmente muito careta, muito estilizadazinha, e que você tem que ir lá encontrar com um intermediário, porque você nunca vai encontrar com a pessoa que é o industrial, a pessoa que tem a grana, a pessoa que vai te ajudar. Não. Você vai ser esnobado por um intermediário. Esse intermediário vai ter um prazer tão grande em poder dizer não a você, que nem vai te levar, nem vai levar o teu projeto aonde deve chegar. Então, isso já é profundamente humilhante. O intermediário ganha em cima desse processo todo. Ele também. ganha do patrão. Ah. Ele ganha do patrão, ganha Entendi. a simpatia do patrão. Ganha mais nada e ganha o fato de dizer não a uma pessoa que seja culturalmente, intelectualmente superior a ele. Não é? Depois disso, você começa a ter todo esse processo de ver se você consegue, daí consegue os atores, consegue o teatro, mas tudo isso é um processo mais ou menos normal. O que eu acho que é anormal é você não ter esse consenso do processo municipal, federal, ou seja, estadual, em relação à cultura. Uma desassistência à cultura, é isso? Hoje em dia, exatamente. Existe esse tipo de problema aí ainda, não é? É inacreditável. Só pessoas que estão começando agora, como eu acho, que tem grandes talentos aí, jovens atores, autores, diretores, ou pessoas também que já têm uma carreira, como eu, por exemplo, e que a dificuldade é igual, e agora talvez até mais do que antes. Então, sobre isso, e para isso, tem que conversar a respeito desse texto do Raul, né? Que, além de ser um admirável artista, passa também, como todos nós, nessa dimensão louca em que eu não estou sozinho. Isso foi 2003 e as coisas de lá para cá, apesar de leis e editais e tudo mais, continua da mesma forma. Alguém sempre está na frente humilhando, alguém está sempre precisando de tal assinatura, de te aceitar no que você fala, que você faz, que você tem que ter parâmetros, regras. Você precisa ser enquadrado em um tipo de caixa. O artista, ele não tem na realidade a liberdade que se diz ter, que se quer ter e se poderia ter em todas as cidades no mundo. O artista, até para se enfiar no meio de uma prensa entre um restaurante que está tocando uma coisa lá de DJ e ele ser ao vivo, ele precisa se dar em um indelicado momento de chegar um gerente e ter que receber um não, por exemplo. Isso é uma das atitudes que aconteceram inclusive ontem mesmo, né, no Recife Antigo, quando os artistas que vocês viram e eu dancei junto com eles, me relata sobre essa situação em que um gerente, ou sei lá, o dono do restaurante, tem lá o seu movimento, tem lá os seus, né, todo corre direitinho, tá acontecendo, o cliente está sentado na mesa, e na área da rua, ele tem essa oportunidade de fazer um show até gratuito, vamos dizer assim, porque o gerente e o diretor, a pessoa que é do trabalho lá do processo de estabelecimento comercial, não está pagando nada para o artista, e muitas daquelas pessoas que estão sentadas naqueles banquinhos ali, naquelas mesinhas, estão achando que está tendo um cachê. Não tem, gente. Se não é a mão da pessoa chegar lá e colocar algum valor na caixinha dos artistas, que muitas vezes a maioria delas são divididas entre as que estão tocando ali, que está dançando e tudo mais, né? Não tem a renda de voltar para casa e chegar com um alimento mínimo, que com certeza o único prato que você gasta lá muitas vezes não é o que um artista trabalhou a noite toda para trabalhar e para conseguir, por conta de moedas. Se vê como esmola, não se vê como incentivo e gratificação. Quem quer oferece mais, quem quer pode oferecer um jantar melhor, pode comer melhor, até o artista chegar ao nível de você estar sentado ali do outro lado da rua, comendo e bebendo do bom e do melhor e assistindo a diversão dele
fazendo você sair do seu lugar comum, do seu problema pessoal, do seu pensamento pessoal, né? Então, isso é um relato que eu deixo aqui, uma insatisfação e a prova de que realmente, mesmo em 2023, dia 21 de outubro, ainda no dia 20 ontem à noite, eu percebi e vivenciamos isso. Eu não estava nem dentro do projeto do trabalho, porque eu achei espontaneamente fazendo uma movimentação ali de dança. Na hora que eu comecei a dançar, o povo começou a oferecer moedas, chegaram mais junto e viram que estava tendo uma atração ali. Que enquanto eles têm que ficar quietinhos esperando, perto do lugar, a posição, muitas vezes nem visibilidade feita com honestidade, que eles mereciam um palco, lugar apropriado, né? Os artistas deveriam ter, como sempre, um palco até feito pela própria prefeitura para fazer uma escala de entrada e saída de artistas como sarau e pudesse assim passar os QR Code e as danças e os músicos e todo mundo tivesse seu espaço naquele tempo devido e aberto para todos os artistas da cidade. É uma sugestão que eu dou à prefeitura, em vez de gastar fortunas, apenas oferecer os palcos e deixar lá os QR Codes prontos, ou mesmo essa listagem de pessoas que possam ser assistidas e apresentadas com ajuda de custa mínima, para que ela possa ir e voltar com dignidade, e voltar com o mínimo, para poder ajudar, inclusive, em aluguel, pagamentos mensais, que é o que a gente não tem. Se toda semana a gente pudesse entrar numa escala de prefeitura, de bairros e praças que estão tão bonitinhas, organizadas pela prefeitura do Recife, a gente teria esse espaço aberto com mais liberdade, inclusive de colocar o CPF, sim, receber lá os dados cadastrais de cada artista, mas fazendo com que eles tenham possibilidade, não porque alguém botou na lista, a gente chegar e simplesmente sortear as pessoas que chegarem com suas fichas de inscrição ou seus movimentos de cada semana oferecer para o próximo mês, para o próximo dia, já está na escala do próximo apresentação, e uma variação que não se repetisse tantos artistas. Eu acho que a gente tem que ter as portas de praças diversificadas, ele possa transitar no bairro, na cidade inteira, porque esses palcos seriam de forma itinerante, um projeto único, para todos os artistas terem essa possibilidade de palco. Então, não teria que pedir nada para nenhum gerente de restaurante, de banco. As próprias ruas de trabalho de artistas poderiam fazer essa lista, ter aquela verba colocada, se fosse uma coisa privada e não mesmo política, e para o lado da prefeitura, enfim, que daria... não está dando essa assistência para a gente, né? E quando der, muito pouco. Enfim, são tantos artistas precisando de espaço que a gente chega uma hora que você quer para o próximo mês e já não tem vaga. Essa que é a verdade. Existem projetos como Dançando na Rua, em que inclusive eu vou fazer parte, ainda na próxima semana, que é 180 o valor de piso de teatro, de dança no SATED, é um valor de piso de salário, tipo assim, piso de mínimo valor para fazer a apresentação. E é muito pouco também, porque não chega a ajudar a gente no aluguel. Se toda semana eu tiver certeza de participação de um projeto desse, eu conseguiria dignamente pagar meus aluguéis, pagar minha alimentação e pedir a Deus que os artistas possam ser vistos e colocados em prática realmente de particulares, festas, particulares empresas pudessem chegar, observar a gente, porque ter essa vitrine, né, é interessante, mas com a estrutura mínima de um som legal para poder apresentar tanto os músicos como os bailarinos, os artistas plásticos terem seu espaço também à disposição naquele momento, artistas que pudessem expor, né, cada uma obra única que pudesse oferecer a oportunidade de ser visibilidade, não uma exposição exatamente, mas uma área aberta, com qualidade, com um todo, com a coisa organizadinha. Toda vez que tivesse um trabalho desse nas cidades, a gente teria espaço para poder trabalhar e desenvolver o nosso movimento de visibilidade, inclusive do artista, de mostrar que existe uma cidade de cultura, não só no Carnaval e não só no São João. É isso que eu acho.